Bom, pessoal, boa noite. Conforme prometido aqui um resumo da nossa aula de hoje, já que não estava conseguindo colocar aqui em funcionamento o nosso aplicativo de gravação. Essa nossa parte 2 da disciplina de resistência dos materiais, resistência e estabilidade, temos algumas ferramentas que serão utilizadas quando vocês forem trabalhar com vigas biapoiadas, quando vocês forem trabalhar com ação e reação. Questões que as leis de Newton explicam. E como o próprio material de apoio que eu disponibilizei para vocês, falamos que é um conceito primitivo, conforme aqui nos exemplos, conseguimos ver ao empurrar um carro, ao puxar uma carroça. São conceitos que, desde que nos entendemos por gente, conseguimos enxergar essas situações. Sempre lembrando que essas forças, elas também podem provocar deformações, inclusive irreversíveis, né? Isso lembra muito quando nós estudamos estado limite de serviço e estado limite último. Vimos isso na nossa disciplina de estruturas metálicas e de madeira. O que é força, né? O que vem a ver força? Força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela é uma grandeza que tem intensidade, direção e sentido, diferente das grandezas escalares, por exemplo, a massa, que não tem direção e sentido, apenas a intensidade. Então, todas as grandezas vetoriais, elas são determinadas, a sua fórmula, com aquele vetorzinho em cima, e nós podemos observar esse vetorzinho, inclusive aqui na segunda lei de Newton. Aqui está a fórmula, né? Força igual massa vezes aceleração. Força e aceleração, grandezas vetoriais, tem essa setinha em cima, que é a simbologia de vetor. Tá? Se eu não tenho isso, é uma grandeza escalar. Isso apenas aí para título de curiosidade. Entrando mais nessa parte ferramental de física, né? Aqui mais especificamente mecânica clássica, mecânica newtoniana, aquela física do primeiro e segundo ano do ensino médio, e aos que desejarem um estudo de nível superior, física 1, então, onde você encontra essa disciplina nas engenharias, na arquitetura e nos cursos também da área de exatas de tecnologia a título nível de terceiro grau. Peso e massa. Aqui todo um apanhado geral antes de entrarmos especificamente nas três leis de Newton. Sempre confunde-se peso com massa. O que é peso? O que é massa? O peso ele é variável a depender da gravidade, dessa força gravitacional, desse campo gravitacional, ou seja, o peso na Terra de um objeto é um, o peso na Lua desse mesmo objeto é outro, o peso em Marte desse mesmo objeto é outro. A massa não varia em nenhum desses três exemplos, porém o seu peso varia devido ao campo gravitacional, devido à ação da gravidade que está sendo exercida sobre este corpo. Inclusive uma pequena confusão que fazemos, entre aspas, aí mostrando o peso do sabonete, o peso dos demais produtos que temos aí. Não é o peso que eu estou falando, é a massa desses produtos. Então, no dia a dia, quando nós vamos a uma balança numa farmácia, nós não estamos nos pesando, nós estamos verificando a nossa massa na Terra. Então, se uma pessoa pesa, aliás, se uma pessoa mostra na balança que tem 80 quilos, ela na verdade tem um peso de 800 newtons, falando-se de nível de terra, já que a nossa aceleração gravitacional, a nossa força, né, da gravidade que temos aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. 9,8 arredondamos sempre para 10.
A inércia, né? Também muito especificada, muito dialogada dentro da mecânica newtoniana, dentro das leis de Newton. Quando estamos em um ônibus, se esse ônibus está em aceleração, ele está acelerado, ele está com uma velocidade constante ou uma velocidade variável, ele está em movimento. Se ele freia bruscamente, a tendência é nós continuarmos, irmos para frente. O contrário também é verdade. Se estamos em um veículo parado e aceleramos ele muito rapidamente, a tendência é irmos para trás, né? Comprimirmos o nosso banco. A tendência é ficarmos parado, tá? Então a inércia é justamente esse fenômeno que inclusive explica uma das leis de Newton, onde os objetos que estão em movimento tendem a continuar em movimento se não houver nenhuma força contrária que os faça parar. E o contrário também é verdade. Um objeto que está parado tende a permanecer em repouso se não há nenhuma força que gere movimento. E aí entramos aqui na nossa primeira lei de Newton, né? Que toda matéria tende a manter seu estado de repouso se já estava em repouso, ou se estava em movimento, a permanecer em movimento com velocidade constante, a menos que forças externas influam mudando esse comportamento. Aqui temos o atrito, né? Se jogamos uma bolinha de gude no chão, o que faz essa bolinha de gude parar é o atrito. Se não fosse pelo atrito, pela força da resistência do ar, por exemplo, chuva, quando caísse do céu a 1 km, a 2 km ao nível do solo, seria praticamente um projétil, né? Então, o que freia essa chuva, o que faz ela chegar com uma menor velocidade no nível do solo é justamente essa força contrária, tá? E isso é explicado na primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é praticamente o que nós mais usaremos nos nossos exemplos, força igual massa vezes aceleração. Peso é uma força, então peso igual massa vezes gravidade. Gravidade que é exercida na Terra, tá? E a terceira lei de Newton é a ação de é a lei de ação e reação. Para toda força de ação, existe uma correspondente força de reação. Então, por exemplo, vemos aqui o rapaz da canoa. Ao exercer essa força na água, ele exerce essa força e tem uma reação da água nele, que é o que faz ele movimentar. Ao caminhar, estamos empurrando o chão e o chão nos empurrando. Essa é a sua reação. E assim sucessivamente para todas as pequenas coisas que vocês imaginarem que fazemos no nosso dia a dia, desde que nos levantamos até deitarmos. Tá? Essas são as 3 leis de Newton explicadas aqui, um resumo, né, da nossa aula de hoje, mais uma vez. E vamos ao que separamos aqui de exercícios, que também estarei colocando lá para vocês no nosso EAD Box. Então, primeiro aqui, né, exercício resolvido. Né, eu estou aplicando uma força de 20 newtons em uma caixa de massa M. E o seu deslocamento é feito com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada 2 segundos. E aí pergunta-se qual que é o valor em quilos dessa massa, desse objeto, dessa caixinha. Primeira coisa, eu tenho, né, que trabalhar aqui com essa equação da força. Força igual massa vezes aceleração. Força eu tenho, que é 20. Massa eu quero descobrir. E a aceleração eu consigo descobrir com a equação da aceleração. Né? A aceleração é uma variação de velocidade em uma variação de tempo. Nada mais é do que nós temos aqui. Uma velocidade que está variando em um ΔT de tempo. Então, com as informações dadas, o 10 metros por segundo,
a cada 2 segundos. 10 dividido por 2, essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação da força, tenho 20 igual massa vezes 5. Isolo a massa, tá? Deixo a massa isolada, o 5 está multiplicando. Passo para o outro lado dividindo. 20 dividido por 5 igual 4 kg. Ou seja, essa caixinha que está sofrendo uma intensidade de força de 20 newtons com uma aceleração nesse sistema de 5 metros por segundo ao quadrado, é o nosso cotidiano, né, falar pesa, mas possui uma massa de 4 quilos. Segundo exemplo, considerando a gravidade nossa da Terra, né, 10 metros por segundo ao quadrado, qual o peso de uma bola de metal de massa 60 quilos, né? Não está escrito aí, mas quando eu falo quilos, eu estou falando em massa. E aí, uma analogia com a equação clássica da física newtoniana, eu posso falar que uma força, peso é uma força, é igual a massa vezes a aceleração, gravidade é uma aceleração. Apenas substituindo, peso igual 60 vezes a aceleração da gravidade na Terra, 600 newtons. E aí os exercícios que também resolvemos, né, já em classe, e deixados para a entrega dessa nossa aula 1. Qual o seu peso na Terra usando essa mesma equação? Peso igual massa vezes gravidade. Aqui na Terra, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E o segundo, num planeta qualquer, né, o planeta XYZ, a gravidade é 2,85 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa de uma caixa que pesa 100 newtons? Qual a massa nesse planeta dessa caixa? E aí sim eu estou falando o peso dela, 100 newtons. Qual que é a massa, né? Lembrando-se, levando-se em conta a força da gravidade que há neste planeta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que já vimos tudo isso na nossa aula. E aqui apenas um resumo de tudo para que vocês não se percam nos estudos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima semana.